Boa noite, meus irmãos e irmãs da Missão de João Pessoa, vocês que têm participado deste curso sobre o corpo e o seu real valor. Foi-me pedido para tocar em um tema que é, na verdade, um princípio muito importante, né, para uma descoberta plena e uma relação adequada e digna com a nossa própria humanidade. Nós, na verdade, não podemos alcançar, né, a verdade e a profundidade da nossa própria humanidade se nós não levarmos em conta essa realidade de base da minha e da sua humanidade. A unidade entre o corpo e a alma. Mas como nós não vamos poder aqui estudar os detalhes de uma filosofia ou uma teologia da alma, a palavra alma, no âmbito filosófico, pode ser interpretada de vários modos, né? De uma forma intelectiva, no âmbito animal, no âmbito religioso, transcendente. Então, como nós não podemos dissecar o termo alma, eu prefiro que, pelo menos nessa formação de hoje, nós fixemos uma terminologia mais simples e mais adequada para a nossa partilha, ok? Então, nós vamos simplificar. Vamos tentar ser precisos também, mesmo sendo simples, né? Claro. Vamos dizer então que nós vamos falar da estreita interdependência, da unidade e interdependência entre o corporal e o espiritual na nossa humanidade. A pessoa humana é corpo e espírito. E um dos maiores riscos que nós corremos é de desumanizar a humanidade. Quando nós não levamos mais em conta essa intrínseca compenetração entre o corporal e o espiritual, isso é uma das coisas mais desumanas que a gente pode fazer, né? A separação sempre vai nos fazer cair ou em um materialismo, uma animalização, uma abordagem selvagem da nossa humanidade, ou em um espiritualismo que não vive uma experiência real e sã de salvação. Porque a salvação, a redenção foi operada pela carne e na carne. A carne do Filho de Deus que nos amou e se entregou por nós. E qualquer um dos extremos, materialismo ou espiritualismo, leva às maiores heresias, né? Essas heresias que já desfilaram por dentro da história da igreja desde os primeiros séculos. Separar o que é profundamente unido na sua constituição é uma das coisas mais desumanas. Porque o ser humano é o anel de conjunção entre dois mundos. Você conjuga, você liga dois mundos. O mundo terreno e o mundo celeste. O mundo passageiro e o mundo eterno. A tua humanidade é portadora do céu e da terra contemporaneamente. Nas Constituições Apostólicas do Concílio Vaticano II, nós vamos ler que a pessoa humana é a única criatura que Deus quis por si mesma. É a criatura que faz parte do mundo criado, material, mas que tem uma vocação que transcende, que vai além do mundo material. Então, a pessoa humana, você, é céu e terra ao mesmo tempo. Você é um cidadão, uma cidadã de dois mundos. Vamos lá. Eu vou fazer uma abordagem mais espiritual a partir da palavra de Deus, tá? Para que a gente possa ir meditando juntos na importância, na profundidade, na gravidade também, na dignidade do que nós estamos afirmando aqui, ok? Partindo da palavra. Primeiro vamos deixar que ressoem as palavras de São Paulo, né? A palavra de Deus, na verdade, nos nossos corações. E isso vai ser o pano de fundo da nossa reflexão, tá? A primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Que o próprio Deus da paz vos santifique integralmente, totalmente, e que tudo aquilo que sois, espírito, alma e corpo, sejam mantidos irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo aquilo que sois, espírito, alma e corpo. Tudo aquilo que sois, o homem na sua dimensão corpórea, o homem na sua dimensão psíquica, intelectiva, racional, capaz de autoconsciência, e a pessoa humana na sua dimensão espiritual, capaz do mundo espiritual, capax Dei, né? Capaz do divino, capaz de Deus, como nós vemos no início do catecismo. Tudo isso é a pessoa humana, mas não como compartimentos do homem, né? Mas tudo isso sou eu, isso me integra. E Deus feito carne, Jesus, o verdadeiro Deus e verdadeiro homem, nos redimiu
para nos tornar capazes de viver uma vida de salvos. Uma vida de homens e mulheres salvos. E essa vida salva é a vida integrada, capaz de integração. Viver uma vida de pessoas salvas, redimidas, é viver a vida humana e a vida corporal de modo divino. Na cruz, a carne humana amou de modo divino. Na cruz, o divino penetra a carne do homem, a carne ferida do homem, e a carne dilacerada de Cristo na cruz é a minha carne, que é atravessada por um amor sobre-humano, por um amor divino. E lá na cruz tudo é integrado e tudo é elevado, espírito, alma e corpo. O divino e o humano, tudo é integrado. Deus se humanizou por misericórdia para que o homem fosse divinizado em tudo aquilo que ele é. Mas vamos lá. A gente já deu esse pulo para a Páscoa, né? Para a cruz, para a gente pregustar o fim desde o começo. Tá? Mas com essas lentes de Páscoa, a gente pode encontrar um sentido profundo dessa unidade do corporal e do espiritual na nossa constituição como pessoas humanas. Tá? A gente deu um salto longo, mas para a gente ver com olhos de Páscoa tudo isso. Mas desde as primeiras linhas do livro de Gênesis, a nossa mente e o nosso coração são convidados a ler espiritualmente o mundo criado. A palavra de Deus ela nos convida a ler o mundo físico, o mundo material, como um grande sacramento. Nós podemos ler as primeiras linhas de Gênesis com essa lente sacramental, como o sacramento do cosmos. Deus vai fazendo com que o caos, o vazio primordial, a não harmonia, né, a não ordem primordial, dê lugar à ordem do cosmos, à harmonia do cosmos. Em Gênesis 1, a gente vê que Deus vai criando a matéria dia a dia. Enquanto ele cria, nós podemos como que ler espiritualmente o sentido e o significado da matéria. Desde o dia 1, o dia da criação da luz, o dia fora de série, né? Sim, porque o dia da criação da luz não é o primeiro dia dentro de uma série de dias, mas é um dia único, o dia 1, o dia em que a palavra de Deus entra no nada e engrandece o nada. E com o dia 1 começa o tempo em absoluto, a alternância do dia e da noite. Começa o tempo. Mas um tempo que ainda não pode ser contado. Tem a luz, mas ainda não tem o sol nem a lua. Nós só poderemos contar o tempo quando aparecerem os astros. Mas que eles só vão ser criados no quarto dia, no meio da semana. E essa criação dos astros vai servir como um divisor de águas. A criação dessa matéria dos astros é um marco. Porque daquele momento em diante, a Terra vai ser povoada por uma multidão de seres viventes. Isso aqui é super importante, tá? Então, os astros dão a possibilidade de transformar o tempo indiferenciado, o tempo em absoluto, em tempo humano, vamos dizer assim. O tempo absoluto se torna tempo contável, tempo criatural, um tempo que vai servir para que o homem e a mulher, quando eles chegarem na Terra, né, no sexto dia, para que eles administrem a vida na Terra. O homem e a mulher que virão como coroa da criação no sexto dia, eles vão poder administrar a vida na Terra. No sexto dia, o Espírito Santo vai entrar no barro e o homem e a mulher, o hálito, o barro, a matéria, vai ser penetrado pelo Espírito Divino. São Gregório Nazianzeno, o grande teólogo, padre Capadócio do quarto século, ele diz que a humanidade é uma realidade ao mesmo tempo terrestre e celeste, instável e imortal, visível e invisível. No meio do caminho entre a grandeza e o nada, né? É carne e espírito ao mesmo tempo. Então, tem algo de divino, meus irmãos, que repousa no fundo da alma do homem e da mulher, e que quer resplandecer na carne do homem e da mulher. Então, voltando para os astros. Os astros transformam o tempo em tempo humano. Eles transformam o tempo em tempo litúrgico. O tempo é transformado em história, né? Espiritual e corporal. Uma alternância física, espacial e temporal, né? Que é ao mesmo tempo litúrgica e espiritual. Por isso o mundo é um sacramento. Exatamente porque é uma realidade visível, tangível, que revela uma realidade invisível e intangível.
O cosmos, o mundo material, é um sacramento que celebra uma realidade invisível e mais profunda que se manifesta naquilo que é visível. A carne do mundo é o visível que revela o invisível e mais profundo. A beleza criada do mundo, a harmonia, fala, né? A harmonia do mundo fala de uma beleza incriada e criadora do mundo. A carne do mundo celebra Deus, que é puro espírito, mas que fez o mundo, a matéria. Então, criando a matéria, ele dá carne à sua santidade, ele materializa a sua bondade. Deus materializa a sua verdade e a sua beleza, criando a matéria. Então, meus irmãos, a criação é teófora, é portadora de Deus, porque ela contém a sabedoria divina, ela contém em si o ritmo da providência divina. Tem algo de espiritual que está dentro do criado, né? A matéria é coberta com o manto de uma beleza que não vem dela mesma, né? Ela contém um esplendor que não vem dela mesma, que é recebida de um outro, do outro divino. E nós vemos no mundo o que é maior do que o mundo. Como a gente olha para o rosto de uma pessoa, né? Um homem, uma mulher, de uma criança, de um idoso, nós vemos no mundo algo que é maior do que o mundo. A natureza, de certa forma, aponta para Deus. E, ao mesmo tempo, revela a natureza de Deus, a essência de Deus, que é o amor. A carne do homem e da mulher fala de um amor, de uma vida, de uma essência espiritual que não cabe no mundo, que não cabe no corpo. Está no mundo, está na carne, mas é, ao mesmo tempo, superior ao mundo e superior à carne. Não sei se vocês também percebem assim, mas quando eu vejo um pôr do sol, né? Aquele pôr do sol bem bonito, né? De cinema, assim, né? Eu estou diante do mar, da tempestade, né? Dos fenômenos da natureza, né? Da diversidade de plantas, né? De animais. Quando a gente vê esses ciclos da natureza, né? Que traz algumas frutas em uma estação, outras frutas na outra estação, né? Quando eu morava na Europa, sempre me impressionou. Aquelas frutas que têm muita água, elas vêm no verão, para hidratar o homem, né? E aquelas frutas cítricas, cheias de vitamina, elas vêm mais no inverno, para proteger das doenças, né? É a harmonia conectada, né, com o homem, né? A harmonia da natureza. E eu vejo essa diversidade, essa harmonia interna da criação, e quando eu olho para isso, eu sou levado a pensar que o mundo é governado por algo que é não mundo, que é maior do que o mundo. Quando a gente percebe os sentimentos que nós temos por outras pessoas, né? O amor de um pai para um filho, de uma mãe por um filho, quando a gente contempla o conteúdo da criação, mesmo que a gente não consiga formular racionalmente aquela experiência, a gente vê algo maior do que o mundo dentro do mundo. Algo espiritual, intrinsecamente unido ao material, que sustenta o material. Como diz Santa Clara para São Francisco, né? Francisco, é o céu que sustenta a terra. Não o contrário, é o céu que sustenta a terra. Porque a perfeição, a beleza do mundo material falam do amor substancial que teceu o mundo. Esse amor que sustenta o mundo. Essa realidade espiritual que é intrinsecamente unida ao mundo e que governa e sustenta o mundo. O mundo é também sobremundo. O natural é também sobrenatural. A matéria é mais do que a matéria, porque ela tem um princípio espiritual que a explica. O mundo criado, o mundo corporal, leva em si a marca de Deus. Aquele autor inglês, eu falei isso até no curso que eu dei no Parresia, né? O autor inglês John Tolkien, né? Que é famoso pelos escritos, pelos livros do Senhor dos Anéis, né? Ele tem uma obra chamada o Silmarillion, que explica a origem lá do Senhor dos Anéis e tudo, né? Que alegoricamente vai falando, com imagens de ficção, ele vai narrando a criação do mundo como uma sinfonia, uma orquestra, uma sinfonia composta por Deus. Os anjos, né, os espíritos que foram criados antes do mundo, eles receberam uma partitura e para ir compondo o mundo, né, Deus vai colocando ordem no mundo como uma grande sinfonia. E é muito bonita essa imagem, né, de um Deus belo que, como um divino maestro, né, vai transmitindo beleza, a sua melodia divina, e também como um mestre de obras, né, que vai dando melodias aos anjos e vai construindo o mundo na sinfonia do seu amor, né.
É muito bonito perceber o mundo assim. Na obra da criação, o Pai vai revestindo o mundo com algo que é seu. A palavra do Pai, a beleza do Pai, a vida do Pai, a glória de Deus são manifestadas, são materializadas na criação. O mundo fala de Deus, o corpo fala de Deus. Um teólogo russo chamado Sergio Bulgakov, ortodoxo, ele diz que é próprio do oceano do amor, do oceano divino, expandir-se, derramar-se, transbordar para além das suas margens, para além das suas bordas. É próprio da plenitude de Deus se dilatar para além de si mesmo, sair além, sair para fora de si mesmo, sair para fora, né? E assim essa vida divina que transborda cria o mundo. Não só cria, como irrompe, entra no mundo, invade, penetra o mundo e cobre a criação com a sua própria beleza, com o seu próprio esplendor. O mundo é, como nós já dissemos com outras palavras, né? O mundo é uma espécie de materialização, uma manifestação finita da bondade infinita de Deus. E isso nos ajuda a chegar mais perto da nossa constituição humana. Já que no paladar da criação a gente pode sentir esse sabor de céu, né, esse gosto de eternidade, esse sabor de eterno, no paladar terroso, no palato terroso da criação, a gente pode ver que o mundo material esconde um princípio espiritual, né? O tempo esconde a eternidade. Mas se por um lado o tempo esconde o que é eterno, por outro, o tempo também revela o que é eterno, né? E só uma coisa aqui, né? Não se trata de uma heresia panteísta, tá? Como se houvesse uma mistura entre o mundo e Deus, né? Deus e o mundo, uma coisa só, uma estrutura cosmoteândrica, né? Não, de forma nenhuma. O mundo não é Deus, o mundo não é divino. Isso é heresia. O mundo tem origem divina. No mundo, como em um sacramento, a gente pode ver vestígios da Trindade. Vestigia Trinitate, né, como a gente diz em latim. Os vestígios de uma beleza que não vem desse mundo, que o mundo não poderia dar para si mesmo. Né? A origem é divina. A matéria traz uma beleza que foi dada a ela por Deus. E por isso o mundo material é todo revelação de Deus. Já Santo Anselmo e outros padres do primeiro milênio, outros grandes pensadores da Idade Média também, do segundo milênio, eles também estudaram e declinaram as famosas provas da existência de Deus a partir da sua manifestação no mundo criado, né? No corpo do mundo, na carne do mundo, vamos dizer assim, nós podemos ver a existência do não-mundo, do que é maior do que o mundo. Então na matéria existe uma revelação daquilo que transcende a matéria, transcende o mundo e transcende o corpo. E se nós podemos falar desse significado sacramental do cosmos, do mundo material, tá? Como um grande sacramento da beleza de Deus, se nós podemos dizer que na matéria, na corporeidade do criado, né, nós podemos ver a revelação de algo invisível e mais profundo, imagina o que é que a gente pode ver e falar daquela obra-prima que Deus criou no sexto dia, o homem e a mulher. Se o Deus invisível, o Deus imaterial, se manifesta nas obras visíveis feitas pelas suas mãos, imaginemos a obra-prima da criação. A única criatura que Deus quis por si mesma, a pessoa humana. Essa criatura que Deus quis chamar de filho, de filha. A única criatura que pode chamar Deus de pai. Porque todas as criaturas do mundo têm Deus como criador. A pedra, o vento, o mar. Mas só o homem e a mulher podem chamar Deus de pai. Só nós temos a vocação de nos tornarmos filhos. Em tudo que nós somos, na nossa dimensão corporal e na nossa dimensão espiritual, Deus decide refletir o seu próprio rosto. O seu rosto pessoal, o seu rosto livre, amante, amado. Em tudo que o homem é, tudo que a mulher é. Criando o homem e a mulher, Deus coloca no mundo uma semente de si mesmo. É como se Deus colocasse no mundo a si mesmo, colocando o homem e a mulher no mundo. O homem e a mulher são uma imagem de Deus mesmo, uma imagem de Deus. E o salmista vai dizer cheio de estupor, né? Cheio de admiração. Senhor, o que é o homem para que você se lembre dele? Você o coroou de glória e de esplendor. Né? Ele nos coroou de glória.
E é esse nosso ser inteiro, redimido por Jesus Cristo, né? Verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Todo Deus e homem inteiro, né? Esse nosso ser inteiro, redimido por Cristo inteiro, é vocacionado à glória. O teu corpo, não só a tua alma, não só o teu princípio espiritual é vocacionado à glória. O teu corpo é vocacionado à divinização. O teu corpo é vocacionado à união com Deus. Nós recebemos a graça de Deus neste mundo através do corpo. Os 7 sacramentos da igreja são graça e matéria. São princípio espiritual e invisível que se transmite a nós através do que é material e visível. O sacramento sempre requer a matéria. O homem e a mulher são santificados no seu corpo, como uma pessoa inteira, unificada. Eu lembro daquelas músicas de pagode antigas, né? Não sei se vocês lembram, que reflete um pouco esse nosso imaginário coletivo distorcido, né? Dessa total dicotomia que as pessoas fazem na cabeça, que muitas vezes nos afeta também. É uma catástrofe antropológica, né? Que diz que o que o corpo faz, a alma perdoa. O que o corpo faz marca a alma. A natureza, a nossa humanidade, ela fica marcada na sua totalidade. Da mesma forma que aquilo que o nosso espírito vai se tornando pela graça divina é refletido no corpo também. O teu corpo é santificado quando tu és santificado. O homem santo, a mulher santa são aqueles que têm olhos luminosos, né? O corpo é transfigurado. Tudo que a pessoa humana é, espírito, alma e corpo, caminha junto. Seja para um destino de glória, para um destino de santidade, como muitas vezes, infelizmente, para um destino de ruína, de ferida, de perdição. É a pessoa inteira que caminha para um determinado destino, né, para um determinado fim. A gente pode ver isso claramente no livro do Êxodo, né, na experiência que Moisés tem com Deus. Para a gente não falar só do pecado, né, é importante ver o destino de glória do nosso corpo. A experiência de Moisés é a experiência de um encontro de rostos, uma comunhão de existências que se dá pelo encontro de rostos. A gente lembra que Moisés é aquele amigo de Deus que fala com Deus face a face. Ao mesmo tempo, a gente sabe que esse face a face tem uma certa parcialidade, uma limitação, né? Porque, mesmo tendo uma relação íntima, de coração a coração com Deus, Moisés não podia ver de fato o rosto de Deus sem morrer, né? Mas, na verdade, era Deus quem o via. Em tudo aquilo que ele era. Deus via Moisés em espírito, mas também a sua presença se refletia na sua carne, que se tornava resplandecente. A experiência espiritual de Moisés transformava a carne dele em luz. A experiência que se traduz em efeito corporal. Era o olhar da eternidade sobre ele que transfigurava o rosto dele, ao ponto da face de Moisés se tornar radiante como o sol, como diz o Êxodo. A eternidade olha para o homem. A eternidade até mesmo altera a carne do homem, transforma o corpo, toca a dimensão corpórea e a faz mudar de aspecto. Mas isso acontece tanto no que diz respeito à vida na graça, como, infelizmente, também no tocante à vida de pecado. A deformação espiritual do pecado, que torna feia a carne do homem, né, e da mulher. Uma pessoa no pecado pode até ser esteticamente bela, mas ela nunca será teologicamente bela. Como assim? Por exemplo, a gente pode olhar para a Madre Teresa de Calcutá, uma mulher santa, que ela não tem de forma alguma os padrões estéticos do mundo, mas é uma mulher teologicamente bela, toda transformada em Cristo. E a carne enrugada de Madre Teresa é uma loucura para os homens, mas fala de uma beleza maior do que o mundo. É impressionante. Voltando um pouco para Moisés, né? É interessante notar que Moisés ele foi transfigurado para poder dar luz ao povo, para guiar o povo em nome de Deus no meio da escuridão do deserto, para que o povo fosse capaz de fazer a vontade de Deus. Uma vontade de Deus que comprometia a carne do povo. Então a carne de Moisés se tornou luz, para que o povo visse a luz e seguisse a luz na carne. E é isso que acontece quando nós vemos um homem de Deus, uma mulher de Deus. Nós buscamos o rosto dessa pessoa.
O olhar dessa pessoa já nos traz paz, porque ali, de certo modo, a gente vê refletida a luz da presença de Deus, uma luz espiritual nos olhos de carne daquela pessoa. A luz de uma beleza que não é desse mundo, que vai além do mundo, mas uma luz que é carne e espírito ao mesmo tempo. Existe um escrito muito belo do Oriente Cristão que se chama Diálogo com Motovilov. É uma conversa entre o monge São Serafim de Sarov, que é um dos santos mais populares, mais amados, mais conhecidos na Rússia, e um discípulo seu chamado Nikolai Motovilov. E o texto diz que durante uma conversa entre eles dois, o rosto de São Serafim se iluminou tanto que era como a visão da própria luz, um pouco como Moisés. O rosto de São Serafim emanava um esplendor, uma beleza que chegava a sair raios dos seus olhos. Ou seja, uma beleza, uma luminosidade que vem do espírito e que transborda na matéria, no corpo. E segundo esse relato de Motovilov, aquela luz que brilhava no rosto do seu pai espiritual, São Serafim, era exatamente como a luz que saía do rosto de Moisés, assim como descreve a palavra de Deus. Que ele tinha até que cobrir o seu rosto com um véu, porque a luz que vinha dali era muito forte. E nesse mesmo diálogo, São Serafim diz que o sentido último da vida cristã, da nossa vida humana, o sentido último da vida é adquirir o Espírito Santo. É que a carne, o corpo, toda a nossa vida se torne transparência do Espírito. São Serafim diz para Motovilov: não tenha medo, amigo de Deus. Você também está se tornando luminoso. Você também está na plenitude do Espírito Santo. Senão você não poderia nem me ver assim. Ou seja, a luz com a qual Deus nos olha faz com que nós também nos tornemos luz e vejamos tudo na luz. A tua luz, Senhor, nós vemos a luz, como diz o Salmo. Deus vai nos transformando naquilo que Ele mesmo é. Na nossa carne, vamos nos tornando uma imagem semelhante de Deus. Na nossa humanidade, nós temos o céu estruturalmente presente no fundo da alma. E por meio do batismo, nós recebemos o selo sacramental, no nosso corpo e no fundo da alma. Nós recebemos a graça de viver a nossa vida humana com um estilo divino. Corpo e espírito, corpo, alma e espírito, habitados pela vida celeste. Nós não somos só homens e mulheres carnais, mas homens e mulheres espirituais. E o nosso corpo também, masculino ou feminino, determina todas as nossas relações de pessoas espirituais. As relações uns com os outros e a relação com Deus. Porque eu sou homem e o meu corpo é o corpo de um homem. A minha forma de pensar, de me relacionar, de rezar, a minha vida espiritual, o meu estado de vida, tudo terá forma masculina. O meu amor esponsal, por exemplo, que é a união total com Jesus Cristo, tem uma forma, tem uma linguagem, tem um sentimento interior masculinos. É um amor esponsal que me faz em tudo ser Jesus. É uma transformação do meu ser em Jesus. As mulheres, elas vão poder sentir na própria humanidade, na sua feminilidade, os ares de esposa, O homem já sente e experimenta essa realidade unitiva do amor esponsal em forma de transformação. Eu sou todo Jesus. Atenção, também as mulheres são vocacionadas a se tornar Cristo. A vocação humana e cristã, a santidade, é que todos nós sejamos Cristo. Ele será tudo em todos. Mas as formas de expressão, o sentir, o envolvimento da corporeidade, vão se dar na beleza e na harmonia, na diferença, na complementariedade masculina e feminina. Cada um ao seu modo. Em um modo masculino e viril, de existir, de se expressar, como em um modo feminino de se expressar. Sem confusão, mas à luz da identidade sexual e pessoal de cada um. Esse fluxo de graça em nós, especialmente quando nós recebemos o sacramento do batismo, que sela o nosso corpo e a nossa alma com a graça de Cristo, esse fluxo divino em nós vai nos transformar em sacramentos vivos, sacramentos viventes. Como os sacramentos, nós somos mundo
e não mundo ao mesmo tempo. Nós somos corporais e espirituais, com a carne espiritualizada e um espírito encarnado. Sem separação, sem dicotomia, sem divisão ou do tipo materialista ou de um tipo espiritualista. A própria igreja, o povo dos batizados, né? A igreja é o corpo místico e sacramental de Cristo, o corpo. Essa é a imagem que São Paulo usa para falar da igreja na carta aos Coríntios, e essa é também a radical definição que a igreja dá de si mesma, corpo de Cristo, corpo sacramental, corpo da comunhão. A igreja é sacramento de Cristo. Né? E o que é o centro e o ápice da vida da igreja? A Eucaristia, o mistério do corpo e do sangue. Deus invisível, imaterial, Espírito, se faz carne na pessoa divina do Verbo, a segunda pessoa da Trindade. E dali em diante, a carne humana vai estar para sempre unida a Deus. O corpo da pessoa divina do Filho se fez pão. O pão manifesta algo maior do que o mundo. O pão é corpo e o corpo é Deus. Tá entendendo? É tudo ligado, conectado, harmônico. A nossa fé é totalmente encarnada. E a carne é totalmente vocacionada a ser espiritualizada. Não há separação. As separações só levam à heresia, a não entender bem a fé e nem a nós mesmos. A divisão, a dicotomia não é a verdade sobre nós. Não é a verdade sobre o que Deus quer realizar em nós também. Pelo batismo, Jesus, o Filho unigênito, o próprio Deus, está particularmente, sacramentalmente, intimamente unido a cada um de nós. E através de tudo que nós somos, no corpo, Jesus vive. Essa é a dignidade do corpo. Essa é a seriedade de como nós devemos viver a nossa vida na carne. Você é batizado, né? Você é corpo de Cristo. E tudo o que você faz no corpo afeta o corpo da comunhão. O que você tem feito com o corpo de Cristo no seu corpo? Quem você tem sido? Para onde você tem ido? A tua vida é unificada naquilo que o Espírito Santo está te transformando, né? Ou então a tua vida é uma vida dupla. Isso é sério. Ou a grande obra de salvação é viver uma vida de salvos, é uma vida integrada, espírito, alma, corpo, espírito, intelecto, corpo, unificados. Para onde você está indo? Né? Toda essa integração vai fazendo com que a gente torne sacramentalmente visível a graça invisível, né? A vida da igreja no mundo. Cristo está no meu corpo. Né? E no meu corpo o Espírito Santo atualiza a sua obra de salvação, na minha vida e na vida do povo, né? do corpo da comunhão. A carne é uma coisa séria. Né? Por isso que eu acredito que nós precisamos ter muito claro, né, diante dos nossos olhos, esse horizonte do significado sacramental do nosso corpo. Porque a união esponsal que se realiza entre cada um de nós e a Trindade Santa, ou seja, a nossa divinização, a nossa santificação, a nossa realização plena, passa necessariamente pela via sacramental, matéria e espírito, visível e invisível, articulados, unidos, corpo e alma. E eu queria salientar que a vida sacramental, né, que dá acesso pleno à vida de Deus nessa terra, né, que a igreja nos oferece, essa é uma exigência de todos os estados de vida, né, de todos os batizados, de todos os homens e mulheres. E a gente experimenta no sacramento de forma única o que diz São Paulo na carta aos Gálatas, né? Esta vida que eu vivo na carne, eu a vivo na fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. E se entregou onde? Na carne, no corpo. E por isso essa vida que eu vivo na carne não é mais minha, é vida dele, é vida de Cristo, é corpo de Cristo. Não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. O meu corpo não fala mais de mim, o meu corpo é todo sacramento. O meu corpo é todo sinal visível de uma graça invisível. O meu corpo é visibilidade de Cristo. Essa é a dignidade, a estatura teológica do teu corpo. Uma realidade espiritual e mais profunda se manifesta na tua dimensão corporal, na minha dimensão corporal. Olha, teria muitas maneiras da gente abordar esse assunto, né? Nós poderíamos ter feito um discurso
num âmbito mais filosófico, né? Mas infelizmente eu não tive tempo de voltar a esses estudos, né? Eu peço perdão. Acho que vai ter outras pessoas capacitadas para dar esse ponto de vista, né? Antropológico, filosófico. Mas aqui a gente pode, através de uma teologia dogmática, espiritual, uma teologia mística, né? Uma antropologia espiritual, colher o significado profundo do nosso corpo, né? A sua dignidade à luz do seu destino. A gente está começando do fim, né? O destino de glória do corpo. O mundo precisa olhar para o teu corpo e ver Cristo. Aí sim, isso vai ser um sinal da tua vocação plenamente realizada. Eu olho para a tua carne e vejo Cristo. É interessante, a gente tem devoções às relíquias, por exemplo. O que é uma relíquia? A relíquia é o céu na terra. É o pedaço do céu que ficou na terra a partir do corpo, da matéria de um santo. É o material no qual habita um conteúdo espiritual. A gente sabe o valor do corpo, a gente intuitivamente, espiritualmente, consegue entrever o espírito unido à matéria, mas muitas vezes a gente não vive assim. Não é assim que a gente escolhe viver a nossa vida. Ainda há separações em nós. E por isso a nossa vida não fala ainda da beleza do outro mundo. As pessoas ainda não estão conseguindo ver Cristo em nós, porque a gente separa. É algo que nós vamos precisar reconhecer e trabalhar em nós nesse caminho de integração do nosso ser. Na antropologia de Karol Wojtyła, né, São João Paulo II, a sua obra filosófica chamada Pessoa e Ato, nessa obra ele fala uma das coisas das quais ele mais insiste é nessa integração, a integração do objetivo, né, da matéria, do dado irrefutável da nossa carne, né, que é presente diante dos nossos olhos, a integração disso com o nosso eu subjetivo, a nossa consciência de nós mesmos, a nossa razão, a nossa autoconsciência. E a integração de tudo isso com a nossa dimensão espiritual. O evangelho que vai se tornando a nota dominante do nosso ser. O amor de Deus se torna a raiz do nosso ser. E tudo em mim, no meu ser, vai vivendo o ritmo trinitário, o ritmo do amor divino. O meu corpo corresponde, né? O meu corpo é coerente com a minha vida espiritual. A minha mente, a minha razão se tornam uma razão permeada pelo Evangelho, pelo conhecimento de Cristo. E por aí vai, né? Integração, unificação. Um só ser que pensa, que acolhe o Espírito e que age, né, no corpo. Então, o sacramento, né, que é memorial do passado, é também memorial do futuro, né? A gente pode, de certa forma, no sacramento, olhar o que nós vamos nos tornando. Né? Nós vamos nos tornando uma imagem de Cristo. Né? O teu corpo, ele é uma transparência do mundo espiritual. Né? Isso aqui é um princípio muito importante. Né? Tu vais te tornar aquilo que a eternidade divina presente em ti vai te tornando. O teu corpo é vocacionado a se transformar transparente ao Espírito. Transparente ao teu Espírito e transparente ao Espírito de Deus que se comunica ao teu Espírito. Né? Debaixo da crosta, né, das marcas que o pecado deixa na nossa carne, existe uma inocência originária. Né? Tem um selo da Trindade em nós. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E a tua carne espiritualizada, santificada, ela pode transparecer a luz da glória futura. As pessoas vão olhar para ti e vão desejar se tornar aquilo que elas foram criadas para ser. A carne enrugada de Madre Teresa de Calcutá, que a gente falou, eu não sei porquê, mas na verdade eu sei, né? Mas aquele corpo daquela mulher transparente ao Espírito me enche de desejo de ser plenamente quem eu fui criado para ser. Poderia ser um tema também muito importante para a gente desenvolver depois, junto com uma teologia do corpo, é a teologia das vestes, né? As roupas como extensão do corpo. As roupas que a gente usa, às vezes, elas são uma forma de revelação da nossa pessoa. As roupas, elas indicam a direção para a qual caminha a minha pessoa. Se a pessoa caminha em círculos, né, dentro desse mundo, com os gostos, as modas desse mundo, a pessoa está fechada aqui dentro, ou se a pessoa caminha desse mundo para o reino de Deus, né, para o reino dos céus. As roupas falam disso. As roupas são a extensão do corpo e essas roupas expressam o conteúdo do nosso espírito.
né? Tudo interligado, irmãos, porque tudo isso sou eu, é você. Você não tem corpo, você é corpo. Você não tem alma, você é alma. E corpo, alma, espírito, ou corpo e alma, depende do modelo antropológico que você utilize, né? A sua dimensão exterior e interior são a sua pessoa. Com a morte, a separação do corpo e da alma, como a gente pode ler no catecismo depois, com a morte existe uma desnaturação da pessoa. Não é que a sua alma valha sozinha mais do que o seu corpo. O seu eu profundo é só a sua alma. Não. Nós estaremos todos esperando a ressurreição final. Esse é o dogma da nossa fé, a verdade da fé. Que nós seremos em Cristo, na Jerusalém celeste, né, na Jerusalém recriada, nós seremos homens e mulheres ressuscitados. Corpo e alma reunidos. Ou seja, corpo e espírito. A situação das almas hoje, depois da morte, é só provisória, não é plena. A plenitude do nosso eu supõe a união do espiritual com o corporal. A plenitude de você supõe essa comunhão. Por isso o pecado não foi só uma catástrofe antropológica, né? Uma catástrofe que diz respeito só ao homem, ponto final, mas foi uma catástrofe cósmica o que o pecado causou. Foi perdida a dimensão espiritual que anima o mundo, que embeleza o mundo. A carne foi separada do seu princípio espiritual. A ordem mística na qual nós fomos criados foi virada de cabeça para baixo. E o corpo do homem que foi criado voltado para o céu, agora ele pensa que deve viver só para a terra. E começa uma luta entre a carne e o espírito. Em vez de uma comunhão, de uma integração da pessoa humana, tem uma luta, da qual fala São Paulo, né? E na vocação Shalom, né? Mas é o ser inteiro do homem e da mulher que tem um destino glorioso. O pecado bagunçou essa ordem mística do mundo, essa harmonia do cosmos. Mas agora nós, homens e mulheres, no nosso corpo, temos a missão de reencaminhar a matéria para o céu. O corpo subiu ao céu com a ascensão de Jesus Cristo. E é esse o nosso destino. E a primeira criatura já ressuscitou, Maria Santíssima. Né? A primeira e única criatura ressuscitada, já gloriosa, de corpo e alma no céu. E Maria, de corpo e alma no céu, é o destino divino da nossa humanidade. Junto a Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, né, está Maria, que com o seu corpo ressuscitado está junto com o ressuscitado que passou pela cruz. E nós gloriosos também vamos entrar nessa dimensão de glória. Né? E nós temos hoje a dimensão de humanizar, a missão de humanizar o cosmos, de oferecer a matéria a Deus em Eucaristia. Nós encontramos na teologia de São Tomás de Aquino, né, e dos seus seguidores uma coisa muito bonita. Existe um fim sobrenatural inscrito no que é natural no homem. A nossa natureza tende àquilo que é maior do que a natureza. Então existe essa vocação celeste inscrita no coração e na carne da nossa humanidade. E o grande mal do pecado foi de nos deixar pregados, crucificados à nossa própria natureza, ofuscando o nosso impulso, né? O nosso desejo de tender à natureza divina, que é a meta final da nossa existência. Até o nome natureza, quando se refere ao homem e à mulher, é diferente dos outros seres criados. Tem uma particularidade. É que essa natureza nossa, humana, foi criada para ser glorificada, para receber aquilo que é próprio de uma outra natureza, a natureza de Deus. Mesmo nós sendo humanos, nós somos divinizados, né? Como dizem as tradições orientais cristãs. Nós somos deificados. O nosso espírito e o nosso corpo. Você é humano, mas o teu destino é divino. E nós encontramos um eco disso, né, na teologia mística católica também, São João da Cruz, que diz, né, de uma forma muito precisa, o que Deus deseja é fazer-nos deuses. Deuses por participação, sendo Ele Deus por natureza. Né? Nós somos criados humanos, mas o nosso caminho é um caminho celeste. Esse é o fim da nossa natureza, do nosso corpo. É próprio da nossa natureza humana o chamado a sermos divinizados, a sermos santos, participando da mesma glória, da mesma vida de Deus.
Então, o nosso corpo, irmãos, ele tem uma vocação e a força, né, de unir dois mundos, o nosso mundo e o mundo divino. O corpo humano une e integra dois mundos. São Máximo Confessor, né, um antigo padre da igreja do século VI, ele dizia que Deus se humaniza pelo homem, enquanto o homem se diviniza por Deus, mediante o amor. A materialização de Deus, a descida de Deus na história e a subida da história até Deus. E o nosso corpo está no vértice desse mistério, né? A materialização de Deus, que no seu Filho Jesus assume um corpo humano, e o nosso corpo também está no vértice dessa espiritualização, divinização, a santificação, a transfiguração do cosmos. Porque no homem, né? Assim o homem vai aprendendo a amar com amor divino no seu corpo. E eu vou terminar com uma citação muito bonita de Santo Irineu de Lyon, que já no segundo século da igreja desenvolveu uma teologia belíssima, né? A teologia da sarx, que em grego quer dizer carne, a teologia do corpo, a teologia da carne. E ele diz, né, nós vamos terminar com as palavras desse grande padre da igreja, que a gente pode estudar mais depois com o passar do tempo, porque ali já tem quase tudo. Ele diz assim: Deus será glorificado na obra por ele plasmada, quando a terá tornado conforme e semelhante a seu Filho. De fato, por meio das mãos do Pai, ou seja, por meio do Filho e do Espírito Santo, o homem se torna a semelhança de Deus. Secundum similitudinem Dei. Não uma parte do homem. Ora, a alma e o espírito podem ser uma parte do homem, mas não o homem inteiro. O homem perfeito é a união da alma que recebeu do Espírito do Pai e que foi unida com aquela carne que foi plasmada à imagem de Deus. Meus irmãos, Irineu é tão audaz que ele já diz no segundo século da história da igreja que a imagem de Deus foi dada ao homem no seu corpo. Não é só algo da tua alma, né? No teu corpo já reside, já está impressa a imagem do Criador. E o pecado ofuscou essa imagem, mas não destruiu. E o Espírito Santo vai redesenhar os traços celestes que o pecado ofuscou em nós. Ele vai devolver para nós a semelhança de Deus. O pecado nos tornou imagens dessemelhantes. O nosso corpo esqueceu de falar da beleza de Deus. Ele perdeu a sua beleza teológica. Mas por obra do Espírito vai ser dada para nós uma nova semelhança. É isso que Irineu chama também de homem perfeito. A pessoa humana perfeita é aquela que é integrada na sua dimensão espiritual, corporal, né, do seu ser. E é nessa integração, né, que a pessoa humana é toda bela, é toda santa, é toda perfeita. Não uma parte do homem. Ora, a alma e o espírito podem ser uma parte do homem, mas não o homem inteiro. O homem perfeito é a união da alma que recebeu do Espírito do Pai e que foi unida com aquela carne que foi plasmada à imagem de Deus. Shalom.